Com vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Este programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil e tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. Este programa está sendo transmitido diretamente dos estúdios da TV Aberta de São Paulo e vai ao ar todas as sextas-feiras no horário das 23 horas, pelo canal 9 da NET e canal 72 e 99 da TVA e também da TV Digital, canal 186, sendo retransmitido para o público da internet pelo site www.afpcesp.com.br. O tema em discussão é: os policiais civis e servidores públicos atravessam problemas sérios com os precatórios trabalhistas, que não estão sendo pagos pelo patrão Estado. E para discutir esse importante tema, o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo convidou o Dr. Ricardo Ferreira, advogado constitucionalista e administrativista, e presidente do Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares do Poder Público, MADECA, a quem eu passo a palavra para os seus cumprimentos. Gostaria de saudá-lo inicialmente, doutor Ilquias. É um prazer e, ao mesmo tempo, um privilégio poder estar de volta no programa. E eu tenho a lastimar apenas que, desde a minha última estada aqui, as coisas pouco evoluíram. Na verdade, não aconteceu um único pagamento a credor titular de precatório alimentar desde então. Nós continuamos aí com um atraso vergonhoso e não há uma sinalização em sentido contrário até agora, infelizmente. Perfeito. Isso é sobre esse tema, é sobre esse atraso que nós, dentro de alguns instantes, após o nosso intervalo, nós vamos voltar à discussão. Você é policial civil? Parou os estudos? Então saiba, pensando em você, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo criou um projeto de bolsa de estudos parcial com as melhores universidades de São Paulo. A Universidade Ibirapuera, reconhecida pela sua competência no ensino superior, está participando da Bolsa de Estudos Parcial da Associação. Amanhã, passe pela Associação da Polícia Civil, retire a sua guia de encaminhamento e vá à Universidade Ibirapuera e se inscreva para o vestibular. Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, discutindo o tema sobre os precatórios dos policiais civis e servidores públicos que não estão sendo pagos com a devida pontualidade, como deveria ser feito pelo patrão Estado. Doutor Ricardo, qual é a dívida atual do governo do Estado referente aos precatórios dos servidores públicos de São Paulo? A dívida atual monta a 13 bilhões de reais. Se deve ao fato de existir um atraso de mais de 11 anos no pagamento dessa dívida. A fila de ordem cronológica dos precatórios alimentares ela está parada ainda no exercício de 98. E nós temos aí, portanto, 11 orçamentos não pagos de dívidas judiciais alimentares. Daí disso explica um montante realmente significativo que representa a dívida judicial alimentar do poder público estadual. Perfeito. Doutor Ricardo, quando nós falamos que a dívida nossa, entre a dívida dos policiais civis e servidores públicos do Estado de São Paulo, ela está com atraso de 11 anos, não é isso? 11 anos. Mas eu pergunto ao senhor, essa dívida de 1998, ela corresponde à sentença de 1998 ou ela foi proposta em... Não.
períodos anteriores. Em períodos bem anteriores. Nós temos precatórios que deveriam ter sido pagos em 98, que se prendem a ações judiciais que podem ter sido ajuizadas em 1990, em 91, em 92. Perfeito. Quer dizer, o precatório ele não coincide com, vamos dizer assim, a instauração do processo judicial. Ele vem como um desdobramento, ele surge na fase de execução. Perfeito. Então, o precatório de 98, via de regra, se refere a ações judiciais que foram ajuizadas 5, 6, 7 anos antes. Exato. E a sentença também prolatada 4, 5 anos anteriores. Exatamente, isso. Antes do surgimento do precatório. Exatamente. E exatamente. O precatório é marcado como 98 pelo governo. Exatamente. O precatório é marcado como 98 porque ele ingressa no orçamento de 98. Então, vamos exemplificando, um policial entra com uma ação pleiteando alguma diferença de correção monetária, ou mesmo aquelas diferenças de gatilhos salariais. Ele ajuizou a ação em 90. Isso. E a ação teve sua tramitação, sentença, a decisão de segundo grau, foi até Brasília, chegou até o Supremo Tribunal Federal. Nisso se passaram 5, 6 anos. O processo entra na fase de execução e aí vai surgir um precatório. E o precatório ele é formado, vamos dizer assim, em 96, 97 e passa a ser incluído no orçamento de 98. E quem inclui em 98? Na verdade, existe uma requisição feita pela presidência do Tribunal de Justiça e o Estado está obrigado a fazer a inclusão orçamentária na sequência. Ah, perfeito. E ele, então, determina que em 98 ele pagaria? Sem dúvida. A obrigação constitucional seria de pagar pontualmente no exercício que corresponde à requisição. E ele não pagou? Infelizmente, isso não ocorre há mais de uma década. Há mais de uma década, a gente vive num quadro realmente ficcional. Porque os valores que são requisitados, eles acabam não constando formalmente de orçamento. O orçamento leva em conta valores simbólicos, quase que arbitrados pelo poder público, que não refletem o montante da dívida. Perfeito. E aí nós temos uma cadeia sucessiva de inadimplência, né? Que já dura mais de uma década aqui no estado de São Paulo. Eu pergunto, o que vem a ser um precatório? O precatório é uma modalidade de requisição de pagamento criada pela Constituição. O poder público, ao contrário do particular, ele tem algumas regalias para pagar créditos judiciais. E o precatório representa uma espécie de benesse em favor do poder público, porque o poder público não está obrigado a fazer desembolso imediato de uma dívida judicial. Como qualquer particular. Como qualquer particular está obrigado. Qualquer cidadão. Exatamente. Já existe aí uma dissociação de tratamento, vamos dizer assim. O poder público conta com um privilégio constitucional. Por quê? Porque se concedeu a ele a oportunidade de apenas pagar o que deve judicialmente no exercício seguinte, através de uma inscrição orçamentária. Perfeito. Então, o precatório é uma requisição feita pela presidência do Tribunal de Justiça competente. O Estado lança o valor requisitado no seu orçamento e o desembolso deve acontecer no exercício que corresponde. Então, o precatório é uma requisição do Poder Judiciário. Exatamente, é uma requisição feita pelo Poder Judiciário a que o Estado, ou pode ser o Estado ou uma municipalidade, a entidade devedora, pessoa jurídica de direito público, pague uma condenação judicial. Perfeito. E ele, se colocando na condição de devedor privilegiado, ele marca... Aí ele passa a ter um privilégio inconstitucional ao não cumprir a requisição. Ele tem já uma preferência, vamos dizer assim, um privilégio constitucional, que já seria por si só suficiente, né? Mas não satisfeito com essa prerrogativa constitucional, ele se arvora ainda poderes para descumprir a própria Constituição, pagando quando bem entender. E fica o governo quase 11 anos, ou mais de 11 anos, sem cumprir aquilo que ele prometeu que faria ao Exatamente. Poder Judiciário. Isso decorre até do sistema constitucional. Existe realmente uma infração a uma ordem de um outro poder, a qual o Executivo também se submete, mas mais grave do que isso, existe um esgarçamento da própria Constituição. Perfeito. Quer dizer, o não pagamento significa realmente o descumprimento da Constituição e uma violação ao princípio democrático. Nós temos, o doutor Ricardo, uma pergunta de um telespectador que ele faz ao senhor. Pois não. Ele questiona através deste programa com referência aos precatórios trabalhistas. E ele faz uma crítica ao governo do Estado. O governo, que deveria ser o patrão, que respeita as suas normas, porque quando ele toma posse no cargo do Poder Executivo, mandatário primeiro do Estado de São Paulo, ele promete cumprir a Constituição, ele não paga direitos trabalhistas corretamente aos seus trabalhadores. Questionados
e negociações salariais, ele não cumpre. Razão pela qual, então, se questiona judicialmente. Claro, claro. E ele não respeita as decisões reconhecidas pelo Poder Judiciário com referência a esses direitos. É verdade. Que ele, ao receber o Poder Judiciário questionamento através dos advogados da Madeca, ele praticamente perde a ação. Não é? Perde a ação em razão da sentença. Uhum. Eles recorrem protelatoriamente a órgão por órgão, colegiado por colegiado. Enquanto houver recurso a houver andamento recurso, processual. Exato. E aí ele vai até o Supremo Tribunal. Uhum. Muito bem. Perde em última instância. Uhum. Volta a cobrança. Volta a cobrança para ser executada da primeira instância. E aí ele também não cumpre. Eu faço apenas uma ponderação. Na verdade, o poder público ele vem se financiando às custas desse processo de inadimplência, porque ele deixa de adimplir direitos dos servidores públicos, deixa de pagar vantagens que seriam vantagens devidas por lei, e encontra um mecanismo eficaz de financiamento nesse quadro todo, porque ele já tem um privilégio durante a tramitação da ação, e mesmo depois de fim da ação, com a obrigação de pagar, ele também se dá ao luxo e ao desplante de demorar mais de uma década para adimplir esses direitos. Então, nós podemos consignar e deixar registrado tranquilamente que esse é um mecanismo que, infelizmente, existe no Brasil, mas é um mecanismo de financiamento da atividade estatal. A questão é verificar em prol de quem está sendo esse financiamento, que certamente em prol da coletividade não é. Não é. O presidente da República, Lula, nas suas greves do ABC, ele chamava esse comportamento de mau patrão. E ficou, hoje, cravado no mundo sindical. Outro dia eu estava participando de uma reunião na UGT, União Geral dos Trabalhadores, e na União Geral dos Trabalhadores estavam discutindo lá o problema de uma empresa que não pagava corretamente os direitos trabalhistas aos seus trabalhadores, e um trabalhador levantou, um sindicalista, e chamou de mau patrão aquele patrão que não estava cumprindo com as suas obrigações trabalhistas. Levadas as devidas proporções e respeitadas essas proporções, o patrão Estado é um mau patrão. É o mesmo fenômeno. E, na verdade, o que nós temos assistido crescentemente é o Estado se converter a um ideário empresarial. Cada vez mais nós vemos o Estado funcionar como se fosse uma empresa privada, sim, alardeando superávites, arrecadação e negligenciando alguns aspectos fundamentais, como o cumprimento da própria Constituição, que deveria ser um interesse básico primário do próprio poder público. Sim. Agir de acordo com a Constituição e zelar pela manutenção do Estado democrático de direito. Perfeito. O que nós temos assistido é a corrosão desses princípios em favor de uma atitude mais, vamos dizer assim, corporativa, empresarial no poder público. E aí o Estado tranquilamente se converte realmente num patrão pernicioso, porque ele detém preferências e prerrogativas que o particular não tem na relação dele com o servidor, e ele acaba, em função disso e dessa mudança de enfoque, tendo privilégios que uma empresa privada não teria. Porque se fosse condenada pela Justiça do Trabalho, teria de pagar sob pena de penhora. E o Estado realmente ele se safa, porque não há sanção oponível, infelizmente, contra ele. Perfeito. Nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já. Policial civil. Uma das formas para progredir na carreira policial é através da universidade. A Associação da Polícia Civil, pensando em você, criou uma bolsa de estudos parcial com as melhores universidades de São Paulo. E a UniFMU, uma das maiores universidades de São Paulo, reconhecida pela sua qualidade no ensino superior, ela está integrada na Bolsa de Estudos Parcial da AFCPESP. Amanhã, passe na nossa associação, ou seja, a Associação da Polícia Civil de São Paulo. Retire a guia de encaminhamento e se inscreva no vestibular da UniFMU e progrida na carreira policial.
Voltamos com o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, recebendo o Dr. Ricardo Ferreira, advogado constitucionalista e administrativista, presidente do Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares do Poder Público, MADECA. Dr. Ricardo Ferreira. Dr. Ricardo, nós estávamos questionando o problema dos precatórios e o atraso do governo com referência ao pagamento dos precatórios de 98. E qual não é nossa surpresa nós observarmos que, em Brasília, o presidente da República editou uma medida provisória 447, que gerou a Lei Federal 11.960. Segundo os especialistas, essas duas legislações vieram ampliar o calote contra os trabalhadores públicos, credores dos precatórios, em especial os de São Paulo, cuja dívida o senhor já colocou aqui... De 13 bilhões. Que é um absurdo. 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. Mas vejam, senhores, que essa emenda provisória trata do parcelamento dos débitos dos municípios com o INSS. Ou seja, ela foi mandada para o Congresso Nacional, para o Senado, para discutir o parcelamento dos débitos de quem? De 1.200 prefeituras do Estado com um órgão previdenciário INSS que é do próprio Poder Federal. E, lá chegando, um senador apresentou uma emenda para modificar aquela emenda provisória que, além de tratar do parcelamento, ele propôs o quê? A retirada dos juros moratórios, que a legislação determinava, que, se não me engano, é de 6% ao ano, mais a correção monetária em relação às verbas remuneratórias do servidor público. Exatamente. As diferenças, os créditos judiciais relativos a verbas remuneratórias de servidores públicos, elas deveriam ser corrigidas por lei, ter correção monetária e mais 6% ao ano de juros moratórios. Perfeito. E a medida provisória? Um minutinho só. Pois não. Depois eu quero ouvir sua opinião. O governo federal manda para o Congresso uma emenda provisória, 447, na qual ele propõe que fosse ampliado o prazo para recolhimento da dívida com referência aos municípios que estavam atrasados com o INSS. Em vez dele cobrar, ele ampliou o prazo de 6 anos para 240 meses, se não me engano. 240 meses, que corresponde 20 anos. De 5 anos, ele ampliou para 20 anos. É um refinanciamento da dívida previdenciária de municípios. Exatamente. E depois, o próprio Poder Executivo Federal vem a público dizer que não tem recursos para pagar os trabalhadores, os aposentados. É um contrassenso. Exatamente. Então, o senhor veja, aí um senador da República, que é o Romero Jucá, do PMDB, que apoia o governo federal, apresentou uma emenda para, além dessa ampliação, retirar os juros moratórios dos precatórios. Então, ele, 240 meses, ampliou através da aprovação. E com essa emenda, ele não paga a atualização. Ficam 20 anos sem sofrer correções, como era antigamente pelo Código Civil. Como o senhor vê essa situação? A medida provisória 447, ela veiculou mais um benefício para as fazendas públicas devedoras. Significa a mudança dos critérios de correção monetária e de aplicação de juros moratórios sobre os débitos judiciais. Perfeito. Essa medida provisória, ela determinou que se aplicasse apenas a taxa de poupança. Isto. E aí, evidentemente, a aplicação desse critério piora a situação dos credores. E esse é um movimento típico e característico decorrente da pressão de prefeitos e governadores para ter certos benefícios financeiros. Nesse período pré-eleitoral. Nesse período pré-eleitoral. Então, quer dizer, é um pacote amplo
e eles acabaram enxertando, fizeram uma espécie de contrabando, né? Que é algo extremamente pernicioso, né? Inserindo um dispositivo que tem muito mais parentesco com normas processuais do que propriamente com o refinanciamento aí de parcelas previdenciárias devidas pelos municípios e pelos estados. Perfeito. Mas, efetivamente, a aplicação dessa nova regra traz um malefício para os credores. Ainda que os credores podem sustentar tranquilamente que essa regra vale daqui para frente apenas para as ações ajuizadas depois da vigência desse novo texto. Com referência aos precatórios passados, não sofrerão alterações. Se nós analisarmos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, porque já aconteceu uma mudança de critério de aplicação de correção monetária e juros em 2001. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse novo critério só valia para as ações ajuizadas posteriormente à medida provisória passada, que era 2.180, dígito 35, de 2001. Então, se for, vamos assim, repetir a sua orientação nesse novo episódio, também esse novo critério só valeria para as ações ajuizadas posteriormente à promulgação da medida provisória 447. Perfeito. Isso realmente representaria pelo menos uma segurança parcial para aqueles credores que já estão na fila aguardando o pagamento dos seus precatórios. Porque eu também concordo com o seu raciocínio, porque se houvesse a possibilidade da retroação dessa legislação, desse critério novo, nós estaríamos quebrando a segurança jurídica do Poder Judiciário. Sem dúvida. Nós teríamos ofensa à coisa julgada e teríamos também uma derrogação da aplicação, de qualquer aplicação interpretativa de lei, né, que realmente não se concebe uma aplicação retroativa, principalmente de uma norma que é restritiva de direitos, que vem a piorar a situação do credor. Então, quer dizer, ela pode, em tese, valer dali para frente, mas não aspirar a essa pretensão, vamos dizer assim, retroativa. Com essa aprovação, alterando os critérios de ampliação também do recolhimento quanto ao INSS e, posteriormente, com essa alteração da Lei 11.960, que eles retiraram os juros moratórios. Em termos práticos, a diferença, doutor Euclides, até eu fiz uma análise para que nós concretizemos um pouco mais a nossa conversa. No ano passado, a correção da poupança foi ao longo do ano inteiro de 2008, de 7,90%. Perfeito. Ao passo que a aplicação do critério usual de correção dos débitos judiciais com aplicação de juros redundaria em 12%. Então, existiria uma perda aí anual na casa dos 4%. 4%. Em 20 anos? Sim, uma perda. Se nós continuarmos com essa expectativa aí de inflação, nós teríamos uma perda de 80%, 90%, 100%. Exatamente. Isso é significativo no longo prazo. No longo prazo, extremamente significativo. Porque ele ampliou o prazo para 20 anos. Sem dúvida. Logicamente, essa correção ela vai entrar... Claro, e como existe um passivo muito grande, e a tendência de que esse passivo perdure, porque aqui em São Paulo nós temos um passivo de 13 bilhões. Para ser saldado, eu estimo que vai levar um tempo significativo. Então, logo na sequência, um outro passivo irá se formar. E esse passivo, vamos dizer assim, ele sofrerá um acréscimo mais modesto do que o passivo passado sofreu. Perfeito. Mas eu notei, como eu estava falando, um dado significante para os trabalhadores públicos que são credores desses créditos alimentares, ou seja, trabalhistas. A imprensa noticiou o autor da emenda, a imprensa noticiou todos, a aprovação, a data, etc. Mas não publicou os parlamentares que votaram. Só deram um espaço ao Michel Temer, que é o presidente da Câmara, e exatamente no dia que foi aprovado, o Michel Temer fez um pronunciamento, que ele ia lutar contra as emendas. Exatamente, essa espécie de contrabando. É enxertar um dispositivo estranho à matéria principal que está em discussão. Exatamente. Né? Isso realmente afunila o processo participativo no âmbito do legislativo, a possibilidade de discussão e debate. É. Isso é uma nítida castração da democracia. Mas não publicou.
os parlamentares que votaram. Correto? Eu acho que é uma atitude, eu acho que tem que haver mais transparência nessa questão. E nós estamos, a Associação dos Funcionários da Polícia Civil já encaminhou ofício à Câmara Federal, ao Senado Federal, para que informe qual foi os senadores que aprovaram e qual foi, na Câmara Federal, os parlamentares federais que aprovaram essa lei complementar federal, entendeu? 11.960, que veio alterar o problema dos juros moratórios nos precatórios. Exatamente. Ou seja, retirou... Na verdade, Toruque, nós podemos dizer que a pertinência temática, ela existiria só num ponto. Trata-se de uma legislação que amplia os benefícios de prefeituras e de governos estaduais. Sem dúvida. Esse é o único parentesco que, que esses dispositivos teriam. Favorecendo, os devedores. Aqueles que prejudicaram os trabalhadores. Infelizmente, a cultura da inadimplência prestigiada legislativamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos agradecer a sua presença e nós queremos convidá-lo para, no próximo programa, o senhor estar novamente conosco, discutindo novamente esse problema dos precatórios, mas mais dirigido para a Polícia Civil de São Paulo. Perfeito. E prejuízos também que são concedidos para os trabalhadores da Polícia Civil de São Paulo. Perfeito, será uma honra, um grande prazer. Perfeito. E nós passamos a palavra à Vossa Senhoria para as suas despedidas. Eu queria só deixar claro que o nosso movimento, a MADECA, ela fez uma representação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo neste ano, pleiteando a retomada do pagamento dos precatórios alimentares. No ano passado, nós tivemos um pagamento que eu considero efêmero, de apenas R$200 milhões, que ensejou uma pequena progressão na fila. Lembrando que o passivo global é de 13 bilhões, portanto, isso foi uma gota d'água no oceano. E nosso movimento continua aí na luta, aqui em âmbito local, tentando estabelecer uma espécie de pressão para que as autoridades realmente passem a atuar de uma maneira um pouco mais séria no tocante a essa questão. O programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo agradece a audiência dos nossos telespectadores e policiais civis e quero convidá-los para na próxima sexta-feira, às 23 horas, estar novamente conosco com o novo programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo, discutindo um novo tema, discutindo um novo assunto de interesse da sociedade e dos policiais civis. Até lá, se Deus quiser.